é a visita da OEA ao Brasil, que terminou na última sexta-feira, visita da delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foi ao Brasil para avaliar o quadro da liberdade de expressão no país. O grupo, que faz parte da Organização dos Estados Americanos, a OEA, era liderado pelo relator especial para a liberdade de expressão, o advogado colombiano Pedro Baca Villarreal, que na conversa timeline, disseram que é uma mistura de Cacai, aquele advogado que frequenta o STF de bermuda, com o João Willis. Essa foto aí, todos bem sérios, né? Havia realmente um incômodo visível do Alexandre de Moraes e do Barroso na reunião com o Pedro Baca Villarreal. Ele foi recebido na segunda-feira pelo presidente do STF e pelo Moraes, e em reunião com congressistas de oposição, o Pedro Baca ouviu depoimentos graves de abuso de autoridade, de perseguição e censura, como o do deputado Marcel Van Hatten. Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás, do PT, há muito mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X, e a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e ao Partido Novo no caso do bloqueio do X do Brasil, que foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X. Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins. Nosso convidado de hoje, o Dr. Sebastião Coelho, falou sobre o comportamento de Alexandre de Moraes. O senhor ontem conheceu o maior sicário deste país, chamado Alexandre de Moraes. Um abusador, não respeita a Constituição, profere decisões secretas desde 2019. Essa história do 8 de janeiro é apenas uma cortina de fumaça que eles usam para dizer, olha, nós estamos defendendo a democracia. Mentira. Desde 2019 que eles abusam, antes só Alexandre de Moraes. A partir do 8 de janeiro, os demais ministros passaram a concordar com o senhor Alexandre de Moraes. Nós temos uma definição. Fake news no Brasil é tudo que não atende à vontade do Supremo Tribunal Federal. Nas mãos assassinas de Alexandre de Moraes está o sangue do seu Clérison, conhecido como Clesão, cuja filha está aqui filmando. O seu Clérison, enfermo, não teve o atendimento médico, violando os direitos humanos e morreu na prisão, por culpa exclusiva de Alexandre de Moraes. A filha do Clesão também conversou com Pedro Baca. Mi padre fue muerto, preso injustamente y torturado en la cadeia. Mi padre no es criminoso. Mi padre es un hombre íntegro, bondoso y ejemplo de brasileño. Eles não merecem, minha família não merece isso. Estamos torturados até hoje. E não é fácil viver isso em Brasil. Por favor, nos ajude. Por favor. Bom, quem não se emocionou com esse depoimento, pelo amor. Marcos Vanucci, jornalista preso no dia 8 de janeiro, no exercício de sua profissão, denunciou a tortura que sofreu. Todos nós aqui, inclusive eu como vítima do 8 de janeiro, a nossa principal fala neste momento é um pedido, Sr. Pedro Baca, é um pedido de socorro. Socorro a todos nós vítimas do 8 de janeiro. Nós fomos presos no QG no dia 9, sem nenhuma ordem de prisão legal. Eu não fui comunicado que eu fui preso. Nós simplesmente fomos obrigados a adentrar em ônibus, sem nos avisar onde nós iríamos. E lá nós ficamos sabendo que eles fariam uma identificação e em seguida nós seríamos liberados. E fomos todos levados para a prisão.
Ao chegar na prisão, eu já fui recebido com um soco no ombro por um dos agentes penais. Assim que eu pisei, saí do ônibus, já recebi um soco no meu ombro direito. E aí começa-se então a sessão de tortura. Fomos colocados no chão, sentados um atrás do outro, com nossas bolsas entre as pernas, um homem atrás do outro, com várias hostilidades, várias humilhações, vários xingamentos. E aí passamos por uma segunda etapa, a etapa que eu considero mais grave. Nos colocaram num corredor de 50 metros de comprimento, de frente com todos os agentes penais, inclusive agentes penais mulheres, e pediram que nós tirássemos a roupa. Nos ordenaram que tirássemos a roupa, fiquem todos nus. Não contentes, pediram que nós virássemos de costas. E ainda não contentes, pediram que todos nós ficássemos de quatro. Se o senhor, ou se qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento de lei e de responsabilidade jurídica, eu penso que isso, no mínimo, chama-se tortura. Na quinta, o representante da OEA teve reunião com Jair Bolsonaro. O ex-presidente criticou o Supremo e afirmou que a corte promove perseguição política. Em entrevista ao portal Metrópolis, Pedro Baca classificou as denúncias apresentadas por congressistas da oposição ao governo Lula como impressionantes. Sr. Pedro, quick word for Brazilian media, please. How do you assess the visit to Brazil so far? We are listening to a lot of stories and reports, a very heavy agenda. So we are on that. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? I mean, the tone of the reports are really impressive. We have to analyze this with calm. And about the meeting of the Supreme Court was satisfying about the freedom of speech? They present, I think they publish a press release on that. That's their voice. We will have ours later. Okay, thank you very much. Agora, a comissão deve apresentar um relatório final com impressões sobre as informações coletadas no Brasil. Consta, vamos lá. Tem vários aspectos para a gente analisar, né? O desembargador depois vai falar, e ele, até onde sei, vi na Oeste Sem Filtro, que ele não considera que houve um erro do Pedro Baca de ter ouvido primeiro o Barroso e o Alexandre de Moraes, né? Porque a gente, pelo menos numa investigação jornalística, talvez policial, você primeiro ouve a vítima, né, para depois ouvir os acusados. Mas a gente viu essa declaração do Pedro Baca dizendo que os relatos que ele tinha ouvido ali naquele dia que ele encontrou, acho que foi na terça-feira, que ele encontrou com os deputados e senadores, que os relatos eram realmente impressionantes, mas ele também disse, e a Folha de São Paulo, com a Patrícia Campos Melo, ela destacou exatamente isso, ele também disse que o convite do governo do PT para que a delegação fosse ao Brasil demonstra a ampla força democrática do país e uma abertura à observação internacional e ao diálogo regional. E a imprensa que não foi capaz, consta, a gente pode falar também sobre isso, de rebater a nota oficial do STF, que é uma série de mentiras e absurdos, né? Pelo menos admitiram que censuraram 120 contas no X, mas disseram que todos os usuários foram notificados. Você foi notificado, consta. Também vieram com um papinho de que perseguição e censura foram necessárias em alguns momentos para salvar a democracia, que é um grande absurdo, e a gente sabe que mesmo usadas pontualmente, essas práticas são ilegais. E não foi isso que aconteceu, né? O desembargador já falou também sobre isso, no depoimento dele ele falou sobre isso, quer dizer, a situação começou em 2019 e desde então, consta, só piorou. Só piorou. Eu vou deixar o doutor Sebastião dar depois o depoimento dele, que é um depoimento de não só alguém muito mais especializado no assunto, como de dentro, estava lá, né? E eu participei dessa entrevista com o doutor Sebastião também na Oeste. Só parabenizo muito aqui o tom, a clareza e o tom utilizado com esse relator ali na hora, né, para a gravidade do assunto. Veja, um dos presentes ali, quando o Vanucci estava falando, estava no final da mesa e deu um depoimento de 4 minutos, que foi gravado, ele me mandou na íntegra, foi o Flávio Gordon. Por que eu estou trazendo o nome do nosso amigo Flávio Gordon aqui? Porque 2019
Eu, Flávio Gordon e outros denunciamos o inquérito do fim do mundo em cortes internacionais. Ou seja, eu fui um dos primeiros brasileiros a denunciar esse negócio todo. Alguns anos depois eu fui arrastado para o inquérito como réu. Né? Detalhe, está sob sigilo, ninguém sabe por quê. Logo no comecinho, um passarinho me contou, senão o Emerson briga comigo, mas eu soube que consta algo assim, abaixo, as postagens nas redes sociais, né, do extremista de direita, Rodrigo Constantino. Ou seja, está sob sigilo, mas tudo é um compilado de tweets. Esse é o resumo do meu inquérito, né? Que coisa. Eu adoraria que o ministro Alexandre de Moraes tornasse público. Ou pode vazar até mesmo em doses homeopáticas que ele vem fazendo para a Globo. Porque aí vai lá, resgatar um tweet meu, outro tweet, e aí vamos ver qual é o cenário para imputar algum crime a mim, que até hoje eu não sei, mas 2 anos sem passaporte, contas bancárias congeladas e sob censura prévia no Brasil. Eu digo isso, Lacombe, não para destacar o meu caso, que é apenas mais um. É para mostrar que não existe inocente nessa história. O STF deu um golpe no Brasil para recolocar um ladrão na cena do crime, como diria o seu próprio vice, em conluio com a velha imprensa. Esse é o tal consórcio que tomou de assalto o poder no Brasil. É por isso que a gente não viu a Globo fazendo uma cobertura minimamente séria de nada disso, porque eles são parte do problema, eles são cúmplices do Alexandre de Moraes e companhia. Não dá para o relator, o senhor Baca, fingir que não viu o que viu. Não dá para ele fingir e sair indiferente, né? Mostraram, por exemplo, para ele o vídeo que bastaria isso, para mostrar que o Brasil não tem um Estado de Direito mais, e sim um Estado de exceção, né? O vídeo em que o Barroso se vangloria de ter derrotado o bolsonarismo. Ele diz isso num convescote de comunistas da UNE, dizendo: nós derrotamos o bolsonarismo, nós. Bastava isso para mostrar o seguinte: o sujeito é o presidente do STF, cuidava do TSE. Como é que pode um juiz, um árbitro que vibra para um dos times e ainda se vangloria de ter derrotado o adversário? Isso não é, em nenhum lugar do mundo, imparcialidade que possa ser chamada de democracia, império da lei e por aí vai. Por que o senhor Baca, então, talvez dessa vez não mande a vaca para o brejo? Porque ele sabe que se ele fizer isso, talvez entre em tempos de vacas magras lá na OEA, para manter o trocadilho com o animal que dá o nome dele, em português. O Trump é a mudança de cenário. E os Estados Unidos representam mais ou menos 50% do orçamento desse troço. Então ele está sendo mais simpático, ainda que peça calma para analisar os relatos impressionantes. 2019 a denúncia. Já tem muito tempo, não precisa de mais calma. As pessoas têm pressa. Tem preso político no Brasil, tem gente sob tortura. Tem gente que foi presa por viagem que não fez, que é cliente aí do nosso convidado, e que não pode dar entrevista. Felipe Martins, é tudo uma loucura o que está acontecendo no Brasil. Então nós temos que falar sério aqui, né? E pressionar. Talvez tenha mais boa vontade agora por pressão do Trump. Mas também, Lacombe, é preciso tomar muito cuidado para não ficar a turma toda acreditando numa bala de prata, tic-tac, 72 horas. Eu já vi algumas contas aí que são claramente clickbaits, dizendo que o Trump já mandou o senhor Baca ir lá ouvir pito dele, que vai colocar o Ratcliffe para pressionar. É tudo mentira. É tudo mentira, tá? Esse sujeito que ninguém nunca ouviu falar tem insider information da CIA, do Pentágono e da Casa Branca agora. E tem gente que cai. Então, não vai vir em bala de prata. Tem que voltar povo às ruas, tem que ter a pauta da anistia, que eu nem gosto do nome, sempre disse isso. Anistia é para bandido. O que nós precisamos é de justiça. Soltura de quem é preso político hoje. Cabeleireira que pega 14 anos para pichar com um batom uma estátua, não é a anistia que ela precisa de justiça. Ela precisa que a justiça seja feita. E que o Alexandre de Moraes está impedindo. Porque ele é um psicopata ditador. Cheio de cúmplices. Que fique claro. Então, Lacombe, temos que voltar às ruas, temos que cobrar, pressionar o Congresso, pressionar todo mundo que tem algum tipo de poder para reverter isso, tá? Porque não é tolerável o Brasil fingir que existe uma normalidade ou esperar
um milagre qualquer vindo de fora, seja do senhor Baca, seja do Trump e da Casa Branca. O brasileiro vai ter que arregaçar as mangas e fazer a sua parte, porque ele vive hoje sob um regime de exceção que, sim, fez de tudo para intimidá-lo. Essas prisões que nós estamos discutindo aqui serviram justamente para tirar os brasileiros das ruas. É isso que eles queriam. E conseguiram. Então não podemos aceitar isso. Temos que voltar às ruas e pedir justiça. Acima de tudo, justiça, que é o que está faltando. Costa citou aí a imprensa que fez uma cobertura muito ruim ou não fez cobertura, porque eu leio por dia em torno de 5 jornais, eu leio o Globo, Estadão, Folha de São Paulo, eu leio a Gazeta do Povo, eu olho os principais portais de notícias. Estadão e o Globo não deram uma linha sequer, gente. Nenhuma linha, em nenhum dos dias. A Folha de São Paulo só deu esta matéria da Patrícia Campos Melo, depois que o Baca disse que o convite do PT para que a comissão fosse para o Brasil era uma demonstração. Aí eles fizeram reportagem, porque tinha uma fala do Pedro Baca que jogava a favor dos militantes. É terrível, Ana. Antes de passar para você, eu fiz uma coluna para a Gazeta do Povo, eu fiz um apanhadão de horrores de uma semana, da última semana, da nossa imprensa. Claro, muito sobre a visita do Pedro Baca e da equipe da RELI, da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão, mas sobre outros assuntos também, sobre anistia. E a Patrícia Campos Melo, na Folha, ela escreveu, na única matéria que a Folha publicou sobre o assunto, ela escreveu que há um grupo querendo denunciar o que só ele vê como censura. Então, aí vem naquela história, um fôlego só. É tudo estratégia de políticos de extrema-direita no Brasil, de instrumentalização do direito à liberdade de expressão para desestabilizar as tentativas de responsabilização por atentados à democracia brasileira. Ana Rosa, na Globo News, a mesma coisa, dizendo que existe uma parcela da população. Primeiro ela diz que é um absurdo, porque agora todo mundo tem voz com as redes sociais e há uma parcela da população que acredita que realmente está ocorrendo algum tipo de exagero, né, com limitação na fala, inclusive de políticos e pessoas públicas, e que é importante combater esse discurso que está sendo vendido fora do Brasil, que Elon Musk ajudou a disseminar também, de que o Brasil é um país em que as pessoas não têm liberdade para falar o que quiserem. É duro, Ana, é duro. O título do meu artigo é esse, que imensa vergonha me dá, porque o que eu vou dizer de uma imprensa que faz esse tipo de coisa? Lacombe, teve uma outra matéria na Folha também, só que não foi contando a verdade do que está acontecendo no Brasil, mas uma matéria na Folha, segunda-feira, dia 10, dizendo que o Vaca se reuniu com integrantes, vejam vocês, da Polícia Federal, de quem recebeu uma cópia da minuta do golpe preparada em 2022 por bolsonaristas. Está na matéria da Folha. E aí a matéria continua. Em outra ocasião, no mesmo dia, ele foi ao STF para uma conversa com o presidente Luiz Roberto Barroso e o ministro Alexandre de Moraes, aquela sequência que a gente continuou, né, que a gente viu durante a semana. Primeiro ele foi lá, o que eu confesso foi até bom, porque aí na terça e na quarta-feira todo mundo já sabia o conteúdo da nota do Supremo Tribunal Federal e aí, baseado naquela nota, né, completamente distorcida e mentirosa, né, como vocês colocaram, apenas 120 perfis. Eles esqueceram, quem escreveu aquela nota em nome do Supremo Tribunal Federal, esqueceu que há um relatório da comissão ali na House of Representatives, né, na Câmara aqui dos americanos, um relatório de 541 páginas sobre os Twitter Files Brasil. E ali consta muito mais de 120 nomes de perfis bloqueados, sem o menor respeito à nossa Constituição, sem o devido processo legal. Então, vai ser muito curioso ver o que vai sair desse relatório do Vaca, porque esse relatório
não vai, vamos ver, né? Eu acredito que esse relatório não vai de acordo com o que diz a nota do Supremo Tribunal Federal, mas será que vai encontrar o que foi escrito, o que foi dito pela comissão aqui na Câmara dos Deputados, naquele relatório, naquelas mais de 500 páginas, em relação à censura no Brasil? E aí vem a pergunta, por que a Polícia Federal quis se encontrar com o Vaca? A mesma Polícia Federal? Que Polícia Federal se encontrou com ele? A Polícia Federal, a boa instituição preocupada com as nossas fronteiras, com espionagem, ou a Polícia Federal do Shore, que apareceu aqui nos Estados Unidos na mesma semana em que houve uma fraude nos computadores de imigração aqui e que o nome do Felipe Martins foi inserido no sistema de imigração de maneira fraudulenta? Que Polícia Federal se encontrou com Vaca? Essa é uma pergunta que eu acho que alguns senadores aqui dos Estados Unidos eles vão perguntar. Porque eu tenho conversado com um assessor especificamente, conversei com 2 assessores durante a semana, mas um assessor especificamente do Senado americano, e eles estarão de olho nesse relatório. E aí concordo com o Consta, fujam dessa história de tic-tac, 72 horas, agora vai, que o Donald Trump está em cima. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Nós vamos ter que ter paciência, resiliência, construir as coisas com solidez. Não tem tic-tac, não tem bala de prata. Mas esse relatório vai ser visto pelo Marco Rubio, que está preocupado com o Brasil, com a América Latina, com o crescimento do comunismo na América Latina, com o crescimento do investimento a essas narrativas alimentadas pelo comunismo, e agora tudo muito exposto através da USAID. Eu só fico cética em relação ao relatório, eu prefiro esperar, né? Eu venho do esporte que a gente não gosta de cantar vitória nem quando está 14-1, a gente espera fazer 15, né? E fechar ali o 7, mas essa semana, no final da semana, com todas as notícias, e quando eu li essa notícia na Folha, eu fiquei me perguntando por que a Polícia Federal teve a preocupação de se encontrar com essa comissão da OEA. Foi algum assunto específico sobre Felipe Martins? Por que essa comissão não se encontrou com o Felipe Martins? Eu até passo para o doutor Sebastião, porque eu sei que houve muito vai e volta, vai encontrar no Rio, vai encontrar em São Paulo, vai encontrar via videoconferência, e não encontraram com Felipe Martins. Ainda há esperança, doutor Sebastião, de ter uma videoconferência para ouvir Felipe Martins, que é uma peça importante nessa semana, e pelo que eu constatei, não houve uma reunião com nenhum parlamentar, com nenhum membro importante das comissões, né, do 8 de janeiro, sem que o nome do Felipe Martins não tenha sido mencionado. Então, foi um nome muito mencionado e não foi ouvido. Será que ainda temos essa chance, doutor Sebastião? Ana, o relator disse que ficou impressionado com os relatos lá dos parlamentares. Mas os depoimentos lá na reunião com os advogados e os familiares do 8 de janeiro foram devastadores. A palavra da filha do Clesão, da filha do Oswaldo Eustáquio, especialmente do jornalista Vanucci, emocionou a todos. Me pareceu em algum momento que até o Pedro Vaca estava um pouco emocionado, não é? Com toda aquela situação. Eu também concordo com você, Ana, que estão esperando muito desse relatório, mas veja bem, eu quero fazer uma linguagem futebolística, ou do vôlei, para ser mais preciso, né? Você pode ter um árbitro que foi chamado para beneficiar o time vermelho, mas o time verde jogou tão bem, foi tão brilhante na sua atuação, que ele não teria como dar a vitória para o time vermelho. Assim, eu faço essa analogia para dizer da vinda do senhor Pedro Vaca ao Brasil.
ele foi convidado para vir pelo governo brasileiro antes da vitória do presidente Trump. Só que ele chegando aqui, ele não esperava, talvez o governo brasileiro não esperava que fosse tomar o rumo que tomou, com todas essas denúncias que foram apresentadas. Eu estive lá naquela reunião como um dos integrantes da Associação dos Familiares e Vítimas. Quando eu vi que não seria possível falar com ele sobre o Felipe Martins, eu escrevi no meu celular e coloquei na frente dele, ele leu, eu mostrei a importância da oitiva do Felipe Martins e ele disse, ok. Então, tem que deixar claro, porque algumas pessoas falam, olha, mas será que o Felipe Martins estava com medo de depor? Não, absolutamente. Talvez, todos vocês da bancada, talvez o pedido do Felipe Martins tenha sido o primeiro. Se não foi o primeiro, foi dos primeiros para que fosse ouvido ele ou seus advogados aqui no Brasil. Vários contatos foram mantidos com a equipe do senhor Pedro Vaca, inclusive com ele próprio. Em algum dos contatos foi falado, inclusive, com ele, tá certo? Da importância dessa oitiva do Felipe Martins. Então, num primeiro momento, seria ouvido em Brasília, o doutor Ricardo Schiff ia se deslocar lá de Ponta Grossa para Brasília para realização dessa oitiva, e a situação era o seguinte, olha, aguarde o e-mail até a noite, porque se você não receber um e-mail de confirmação, você não pode tratar do assunto. Depois modificaram para que essa oitiva fosse no Rio de Janeiro, e nós ficamos no aguardo para fazer o deslocamento. Inclusive, no dia 12 à noite, eu tive uma reunião com o Felipe Martins e com o doutor Ricardo, e nós ficamos à madrugada, assim, atentos para chegasse algum e-mail de última hora, nós pegávamos um voo noturno e amanhecermos no Rio de Janeiro. Não houve essa confirmação dessa audiência. Posteriormente, ainda no dia 13, na quinta-feira, em novo contato da equipe do senhor Vaca, foi dito que o Felipe Martins seria ouvido possivelmente por videoconferência após a saída deles do Brasil. E aí nos levantou uma razoável dúvida de que eles possam ter tido alguma orientação ou alguma sinalização para não ouvir o Felipe Martins. Por isso que na entrevista que eu concedi ao Oeste, que o Constantino participou, eu desafiei o senhor ministro Alexandre de Moraes para que ele permita uma entrevista coletiva do Felipe Martins. E o desafio continua mantido, está de pé. Então, todas as tratativas para a oitiva do Felipe Martins foram feitas. Todos os parlamentares falaram de Felipe Martins, que é a principal vítima. O Felipe Martins responde, o público não sabe, a mais de 10 processos no Tribunal Superior Eleitoral por manifestações dele em rede social. São 10 ações, aproximadamente, que ele responde no Tribunal Superior Eleitoral por manifestação de pensamento. Além do que, desse caso indigno, que é essa prisão do Felipe Martins, por conta de uma entrada que ele não teve nos Estados Unidos. Evidentemente, a entrada dele nos Estados Unidos foi fraudada, foi uma entrada fraudulenta, isso está comprovado. Foi tão comprovado que no relatório final a Polícia Federal diz, olha, talvez o próprio Felipe Martins tenha forjado a sua entrada lá nos Estados Unidos para despistar. Uma coisa que nem criança do primeiro grau pode acreditar. Também achei muito estranho essa reunião com a Polícia Federal. A Polícia Federal é um órgão que coleta informações e entrega para o Ministério Público e para, em última análise, para o Poder Judiciário. O que ele tinha de ouvir da Polícia Federal? Por que esse interesse da Polícia Federal de passar informações para esse relator? Então, quando no processo penal e na investigação, é normal que se ouça primeiro as vítimas, para depois ouvir o acusado. O acusado é o último a falar no processo penal. Mas no caso presente, eu entendi que foi uma bênção para nós, porque se todos tivessem falado antes, inclusive o presidente Bolsonaro, quando ele chegasse lá no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes ia produzir uma autodefesa, dizer, não, olha, isso é assim, então, embora invertido o processo normal de uma oitiva num processo penal, para nós todos foi
uma grande oportunidade de mostrar o outro lado, para ele já chegar lá no Supremo com a informação correta e de todos esses relatos. Olha, eu volto a dizer para vocês, foi devastador, foram devastadores aqueles depoimentos lá dos familiares e dos advogados. Ah, mais uma coisa, o doutor Paulo Faria, que é o advogado de Daniel Silveira, ele pediu a audiência, mandou e-mail no dia 9, e ele recebeu o e-mail de volta para ser ouvido em nome do Daniel Silveira, que eu também atuo no caso, ajudando o doutor Paulo Martins. Então veja, o doutor Paulo Martins denunciou, isso não foi divulgado, mas ele denunciou que desde há muito tempo ele apresentou essas denúncias na OEA, entregou um pendrive com muitos dados de tudo que ele já fez e disse claramente ao senhor Pedro Vaca, eu estranho que com todas as denúncias que eu já fiz, que os parlamentares já fizeram, citou o nome de alguns parlamentares, os principais que foram aos Estados Unidos, Marcel Vorrat, o senador Girão, Gustavo Gaia, Bia Kiss, Coronel Meira e tantos outros, Sanderson. Então, ele disse, olha, vocês já tinham essas denúncias, por que só vieram agora com o governo Lula? O que me dá a convicção de que eles vieram aqui para referendar o governo Lula, dizer, olha, isso daqui é uma democracia, é uma maravilha, está tudo ok, realmente tinha uma tentativa de golpe, mas aí Deus agiu em nosso favor, primeiro com a vitória do presidente Trump, que está sendo realmente uma mudança de cenário mundial, e eu acredito que essa mudança de cenário ocorrerá também no Brasil, mas as coisas não podem ser atropeladas. O presidente Trump ele tem que cuidar primeiro do país dele, como deveria ser o presidente do nosso país, cuidar do nosso país. No entanto, ele cuida dos interesses de outros, né? Entregando boa parte do nosso país. Né? Então, eu creio que virá essa manifestação lá do governo americano, mas tem que vir uma coisa consistente. Não pode ser uma notinha esparsa, como o Supremo Tribunal faz. Solta uma, parece até... Tem uma jornalista na CNN, eu não vou dizer o nome dela para não dar muita moral, mas todo dia ela diz, olha, falei com o ministro tal, não diz o não, falei com o ministro que diz, falei com o ministro que diz tal coisa. Então, isso daí, como você falou, Constantino, isso é um absurdo. É processo sigiloso, que é sigiloso para o acusado, e para os seus advogados, e para a imprensa que eles querem. Eles passam alguma coisa para vocês? Em off, olha, gente, aqui, olha, não passa. Ele só passa para os jornalistas aliados. Então, eu tenho muita esperança de que, a partir do dia 16 de março, nessa manifestação, que não será a primeira. Eu hoje vi a manifestação do presidente Bolsonaro, que é fora Lula em 2026. Se nós começarmos o processo de impeachment do senhor Lula agora, vamos nos perder no caminho, e quem será o beneficiado? O senhor Alckmin, que para mim é pior do que o Lula, porque é uma pessoa que falou o que ele já falou, do Lula está abraçado, está casado com o presidente Lula, para mim não tem o menor valor. E se o Alckmin entrar, veja, eu posso estar indo na contramão de todos, eu não sou político, não é? Se o Alckmin entrar, vão dizer, olha, chegou aqui um pacificador, vamos deixar isso tudo de lado, vamos colocar uma nova etapa da vida do Brasil, e todo o arbítrio vai ser esquecido. Porque alguns políticos, infelizmente, eles gostam de estar com o poder. Não é? Então, a nossa pauta, a minha pauta, e de muitos brasileiros, primeiro é anistia. Não seria justiça, mas a justiça, Constantino, ela será feita através da anistia. Nós temos que colocar isso como prioridade. Não pode mais de 2.000 pessoas estarem nessa situação absurda que estão. A outra pauta, nós temos que ter contagem pública de votos. Por que é proibido falar dessa máquina santificada? Por que é proibido falar disso? Se não tivermos contagem pública de votos, nós não teremos paz nesse país, porque sempre teremos uma parte que desconfiará do resultado da eleição. É a realidade que nós estamos vivendo. Então, nós temos que ter a anistia, sim, como prioridade, o fora Lula, eu, como não sou político, acho que o Lula deve sangrar
como ele está sangrando, porque não tem mais a capacidade cognitiva para governar esse país. O país parece-me que está sendo governado pela esposa do presidente, né, ela que dá as cartas, que contrata marqueteiro, parece-me que ela que está sendo a principal pessoa desse país, assume as funções de vice-presidente. Quantas vezes ela já assumiu funções que caberiam ao vice-presidente da República? A única vez que eu me recordo que o vice-presidente foi representar foi lá no Irã, naquela posse do parlamento, onde ele esteve ao lado de terroristas, que 4 deles já foram para o devido lugar. Não vamos ser aqui hipócritas, não é? Tiveram o que mereciam mesmo, não é? E o Alckmin estava lá naquela foto maravilhosa. Fora disso, ele se presta a esse trabalho ridículo de ficar quieto, assistindo ali. E para concluir, nós temos a palavra do ministro da Defesa dizendo não teve golpe no Brasil, mas as pessoas não querem levar isso em consideração. Aí em relação